organismo é capaz de viver sozinho sem interagir com outro ser vivo. As interações que os seres vivos realizam são chamadas de relações ecológicas. Elas podem ser entre organismos de uma mesma espécie ou entre diferentes espécies. As interações entre indivíduos da mesma espécie recebem o nome de relações intraespecíficas. Existem relações harmônicas e desarmônicas. Elas podem ser benéficas ou não para os organismos. As chamadas relações harmônicas ou positivas são aquelas em que dois ou pelo menos um dos organismos envolvidos é beneficiado e não há prejuízo ao outro. Já as relações desarmônicas ou negativas são aquelas em que pelo menos um dos envolvidos sofre algum prejuízo. Nas relações harmônicas, trataremos de colônia e sociedade. A colônia é uma relação ecológica em que organismos de uma mesma espécie trabalham em prol do sucesso da unidade. O que caracteriza uma colônia é o fato de que esses organismos não estão trabalhando de forma isolada, estando todos unidos anatomicamente. Como exemplo de colônia, podemos citar os corais e a caravela portuguesa. Na sociedade, organismos da mesma espécie trabalham juntos de modo cooperativo, com uma divisão de trabalho organizada. Na sociedade das abelhas, por exemplo, vemos 3 tipos diferentes de indivíduos: a rainha, os zangões e as operárias. Diferentemente da colônia, os organismos que vivem em sociedade não estão unidos anatomicamente. Como exemplo de sociedade, podemos destacar, além das abelhas, as formigas e os cupins. Nas relações desarmônicas, trataremos da competição intraespecífica e também do canibalismo. Uma competição intraespecífica ocorre quando indivíduos de uma mesma espécie competem por um mesmo recurso, como território, alimento, água ou até mesmo luz solar. Um fato interessante é que nessa competição, diferentemente da competição entre indivíduos de espécies diferentes, pode ocorrer disputa por parceiros sexuais. É importante destacar que plantas também realizam competição. Indivíduos muito próximos uns dos outros competem, por exemplo, por água e luz, o que pode levar alguns à morte. Para evitar a competição, várias plantas angiospermas desenvolveram mecanismos para garantir a dispersão de suas sementes. Por fim, o canibalismo, onde um organismo mata e alimenta-se de outro de sua espécie. Esse hábito pode ser observado, por exemplo, na viúva negra e no louva-a-Deus, em que a fêmea mata o macho logo após a cópula.